Bom, pessoal, voltando, né? Vamos à correção do módulo 7, narração e fábula, lá na página, lá na página 72, no texto Só a Pura Verdade. Se você reordenasse os parágrafos seguindo o tempo em que se deram os acontecimentos, onde colocaria os dois primeiros e por quê? Pessoal, a resposta vai ficar da seguinte forma: se o texto seguisse a ordem cronológica, os dois primeiros parágrafos estariam no final, porque eles se referem a um galinheiro do outro extremo da cidade. Portanto, o boato já se espalhara, percorrendo toda a cidade. Ok? Então, corrijam aí, né? Lá na questão 2, releia a frase na página 73. Releia as frases iniciais do segundo e do terceiro parágrafo e passou a contar o ocorrido. Mas vamos começar do começo, que ocorreu no extremo oposto da cidade. Questão A. De acordo com o segundo parágrafo, aqui nós estamos. De acordo com o segundo parágrafo, a quem essa galinha passou a contar o ocorrido? Onde ela estava? Então, vocês precisam colocar da seguinte forma: ela passou a contar o ocorrido a outras galinhas, conforme o texto, e ao galo de seu galinheiro, localizado no extremo oposto da cidade, considerando o galinheiro onde a história se iniciara. Então, ela colocou o galinheiro onde iniciava a história. Questão B. Essa galinha poderia contar a mesma história começando pelo terceiro parágrafo? Explique. Não, porque ela não conhecia toda a história. Ela estava horrorizada porque ela só conhecia o final, ou a última versão. Isto é, que 5 galinhas tinham matado umas às outras por causa do galo. Entenderam? Então, não teria como ela começar a história do terceiro parágrafo. Questão C. No terceiro parágrafo, quem começa a história do começo para contá-la inteira? Explique. Provavelmente quem começa contando essa história aí é o narrador. Lembrando que quem colocou o autor não está correto, é o narrador, é quem está contando a história, tá? Então é importante que vocês tenham essa diferença em mente. O narrador é quem está vendo e está contando os fatos, está contando a história. O autor, pessoal, não pode colocar o autor, porque o autor é aquele que cria os personagens, que cria o cenário, que dá vida aos personagens. Então, nesse caso, não é o, o autor, é o narrador, é quem está contando. Existe a diferença entre o narrador e o autor, que nós já conversamos sobre isso. E o foco narrativo é em primeira pessoa, como o foco narrativo é em primeira pessoa, ele limita a narração ao ponto de vista das personagens narradoras. Aquilo que ela viveu ou testemunhou da história, ou de que ouviu falar. Por isso, o narrador em primeira pessoa não pode conhecer todos os fatos. Portanto, pessoal, o narrador em primeira pessoa, ele não conhece todos os fatos. No caso dessa fábula, as personagens conhecem apenas as versões, isto é, os boatos, o que dizem. Só o narrador em terceira pessoa que pode ser onisciente e conhecer todos os fatos. Então, prestem bem atenção.
Na fábula, no capítulo da fábula, no módulo da fábula, só o narrador, em terceira pessoa, que pode ser onisciente e conhecer todos os fatos. Fiquem atentos a isso, pessoal. Isso é importante até vocês anotarem aí nas coisinhas de vocês. No caderno, nas anotações ou no livro. Deixar uma lembrancinha aí. Quem é, lá na questão da página 74, quem é o último fofoqueiro dessa história? Explique a ironia contida no final da fábula. A última fofoqueira é a primeira galinha, ou seja, aquela que, tendo feito um comentário inocente e brincalhão, né? Ela motivou toda a cadeia de fofocas. O deslance é irônico, porque se soubesse que era ela o assunto da fofoca, a galinha provavelmente ficaria ofendida e indignada. Como ela não sabia, ela deu prosseguimento aos comentários, tornando-se tão culpada quanto as outras, e ainda mais cruel que elas, né? É importante vocês lembrarem que ironia, tá? No caso aqui, ironia é a inversão de significados. Lembra? É quando você quer falar uma coisa, mas acaba falando outra para não ofender, para não causar intriga, tá? Então, neste caso aqui, nessa questão 3, houve uma inversão de papéis. A vítima, ela tornou-se algoz de si mesma, sem se dar conta disso. Ela acabou sendo a fofoqueira dela mesma, sem ela se dar conta disso, ok? Lá no teste, pessoal, o texto original da fábula O Lobo e o Cordeiro, inicia-se com a moral da história que não aparece na tradução que você leu. Assinale a alternativa que apresenta uma moral adequada à fábula. A questão correta aí, vocês... Desculpa, pessoal, minha garganta tá ruim. A alternativa correta aqui é a razão do mais forte sempre é a melhor. A questão A correta. Releia o parágrafo 5 da fábula de Andersen. Nele você encontra o seguinte trecho. Mas teve a vizinha o que ouvia. A locução verbal teve de confiar significa no contexto que a galinha... Aí vocês vão colocar qual é a alternativa correta. A questão correta aí é a questão B, que embora constrangida, cumpriu seu dever moral de passar a informação à vizinha, ok? Na questão 3. Nas fábulas, as características e ações dos animais são utilizadas para criticar comportamentos dos seres humanos. Em só uma, a pura verdade, aí vocês vão ver vocês vão falar qual é a alternativa correta. Há 3 tipos de animais: pessoas inocentes, ingênuos e maldosos. Aí nessa questão, a alternativa correta é a alternativa B. Todas as personagens são fofoqueiras. É a alternativa correta, tá? Pessoal, eu só acho que não passei a alternativa correta aqui, perdão. Da questão 3, a alternativa correta aqui é a alternativa D de dado. Não conseguiu conter o impulso de fazer a fofoca. Ok? Só um minutinho que eu já volto com o restante das questões, pessoal.